queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nos abençoa em mais este reencontro para realizarmos mais um estudo da obra do livro Desobsessão, psicografia do Chico e também de Valdo Vieira, através do nobre espírito de André Luiz. Nós vamos procurar abordar nesta oportunidade o capítulo 44 desta obra, que já está chegando no seu final, né? E gostaríamos de convidar a todos a conosco aproveitarem esses momentos de aprendizado para que todos nós possamos interiorizar e depois aplicarmos nas tarefas da desobsessão como medianeiros do nosso Mestre Jesus. Então, vamos procurar nesses instantes que estamos juntos, aproveitarmos o máximo, mesmo que seja um capítulo curto, né, mas que com frequência que ele vem nos relatar hoje, acontece em muitas reuniões da desobsessão, infelizmente, né? Mas eu convido a todos a fecharem seus olhos, aqueles que quiserem colocar uma garrafinha de água, um copo de água ao lado, né? Para irem recebendo as benesses da espiritualidade, será de grande importância para todos. E nós, então, com a certeza da assistência dos benfeitores espirituais, vamos rogando ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, que nos abençoe em mais esta oportunidade de aprendizado. Que não nos falte a presença amiga desses benfeitores de luzes e de verdade até o final do nosso estudo, para que possamos com clareza compreendermos e interiorizarmos tudo quanto ele vem nos relatar nesta oportunidade. Senhor, abençoe a todos os nossos irmãos e todos os lares que nos ouvem neste momento. Que as bênçãos do alto, irradiadas pelo seu coração amoroso, possam alcançar a todos, para que eles possam então sentir a tua presença a irradiar sobre eles e sobre seus lares. Então, Mestre querido, Pai Celeste e Criador, dá-nos permissão para iniciarmos o estudo desta obra, do capítulo 44 do livro de André Luiz. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Então, é um capítulo curto, companheiros, mas acontece muito isso, inclusive o que aconteceu várias vezes conosco também, durante as tarefas da desobsessão. Mas é muito importante que ele venha nos relatar, nesta oportunidade, sobre o mal-estar imprevisto do médium durante a tarefa da desobsessão. Diz André Luiz: todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. O automóvel comumente sofre perturbações em determinados implementos no meio da viagem, não é mesmo? Quantas vezes estamos viajando e de repente esquenta o carburador, precisamos parar ali, esfriar, ou fura um pneu, ou acontece algum acidente na rodovia que precisamos ficar parados. Quantas vezes já aconteceu isso, não é? Mas que é perfeitamente compreensível. Um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça.
esquenta muito o motor, né? Então precisa parar para esfriar o motor, para ele voltar a funcionar. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir num médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica, francamente imprevista. Às vezes estamos em trabalho e de repente não somos surpreendidos por um mal-estar, não é? Não da influência da entidade que está se manifestando, porque o médium de psicofonia, ele sente tudo, não é mesmo? O que a entidade está sentindo. Mas um mal-estar orgânico, né? Às vezes é uma tontura, às vezes é um mal-estar de estômago, às vezes é um piriri que dá, né? Que a gente precisa realmente se atentar, né? Na alimentação, antes também do trabalho, o cuidado que nós temos que ter, que todos nós já sabemos disso. Então pode acontecer, não é? De a pressão arterial abaixar demais ou subir demais, isso independe, não é mesmo? Da interferência da entidade que vai se manifestar posteriormente com aquele médium, ou durante, não é? Então ele diz que verificado o incidente, o companheiro ou a irmã necessitada de assistência permanecerá fora do círculo em atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente, quando o mal-estar não seja de molde a se lhe aconselhar o recolhimento imediato em casa. Às vezes é um mal-estar passageiro. Então, o coordenador do trabalho, logicamente, que está atento, né? E o medianeiro também, que não está se sentindo bem, se passar desapercebido pelo coordenador, ele chama e fala, né? Tanto o medianeiro como a medianeira, que não é da interferência da entidade. É um mal-estar físico mesmo. Então, o coordenador, por isso que tem que ter sempre substitutos, não somente na falta do médium em trabalho, né, que está na equipe de trabalho, mas como também na tarefa da desobsessão, que pode acontecer um imprevisto. Comigo já aconteceu tantas vezes, gente, sabe? Quem é hipertenso é assim, né? Então tem que o coordenador colocar outro companheiro ou outra companheira no lugar e deixar o medianeiro ou a medianeira sentada, recebendo auxílio espiritual, se for um mal-estar passageiro. Porque se não for, precisa retornar ao seu lar. E depois aí ir a um médico, ir a um hospital, né? Porque independe ali daquele momento, somente não depende somente do auxílio espiritual, mas também, né, da medicina física, da medicina material, né? Então isso pode acontecer, né? E, então o coordenador, por isso, tem que estar tão atento, né, durante o trabalho, em relação também aos companheiros de trabalho, para que tudo, né, fique em equilíbrio. E também não venha a desequilibrar os companheiros de trabalho, né? Por isso que o medianeiro, quando não está se sentindo bem, ele tem com discrição chamar o coordenador, né? Ou o esclarecedor que porventura esteja por perto, né? Então isso acontece, é muito comum acontecer, né? E às vezes as pessoas falam, é entidade, não é uma coisa física mesmo, né? Então é um capítulo muito pequeno, mas de grande valia para todos nós, porque acontece muito isso durante os trabalhos de desobsessão. Por isso que o médium precisa, né, desde cedo estar se preparando, né? Precisa estar em condições de trabalho,
ter uma alimentação leve, evitar certos vícios, né? Para que no momento do trabalho nada venha acontecer que possa, né, atrapalhá-lo. Mas, às vezes, toma-se todo o cuidado, né? Faça tudo direitinho, mas mesmo assim não vão estar surdo, não é? Então, companheiros, nós vamos encerrando e os próximos capítulos nós vamos falar sobre educação mediúnica, né? E já estamos no final da obra, então nós vamos levar aí umas 2 oportunidades de estudo para realizarmos, porque são 5 tópicos, 5 capítulos que ele vem se referir à educação mediúnica do mundo, né? Porque muitas das vezes chegamos à casa espírita sem um entendimento, mas com a mediunidade muito aflorada, né? Então fala-se, tem que desenvolver a mediunidade, né? Não, tem que educar a mediunidade, né? É isso. Então vai ser um estudo muito proveitoso, como tem sido, pelo menos para mim, né? E para todos os irmãos iniciantes do Espiritismo e que querem serem tarefeiros no trabalho do pote da desobsessão. Então nós agradecemos a atenção de todos. Sei que foi um capítulo muito simples, mas que todos não, a maioria já conhece, mas como dissemos desde o início, essa obra é mais para aqueles que estão querendo conhecer o mecanismo de um trabalho de desobsessão. Então que Deus abençoe a todos, conforte a todos os corações que estão em aflição, irradie harmonia para todos os lares que nos ouvem e que todos possam ter melhores dias, melhores oportunidades de trabalho e de aprendizado redentor. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, e agradecemos a espiritualidade em inspiração. E até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Muita paz a todos.